Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, 21 de fevereiro, terça-feira da sétima semana do Tempo Comum, terça-feira de Carnaval, já nos aproximando de iniciarmos o grande retiro quaresmal. Retiro esse que nos leva a celebrarmos dignamente a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos hoje a alegria de convidar você, convidar a sua família, para partilharmos juntos a palavra de Deus. Hoje refletindo o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo do 30 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhe: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes o que discutir pelo caminho. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinha discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, partindo dali, isto é, partindo da região de Cesareia de Filipe, Jesus e seus discípulos atravessam a Galileia a caminho de Jerusalém para ir fazer seu anúncio libertador, mesmo sabendo que estava ameaçado de morte pelos chefes de Israel, entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. No caminho, Jesus prepara os discípulos para suportarem o possível desfecho trágico. Então veja que eles persistiam com a compreensão messiânica de que Jesus seria um novo Davi que restauraria o reino de Israel. Daí a discussão deles entre si a caminho, sobre quem era o maior. Jesus, contudo, inverte os critérios de compreensão. A aspiração a ser o maior deve dar lugar ao empenho em servir a todos. O modelo é a criança, com a qual Jesus se identifica na humildade, na simplicidade, na acolhida do novo. Perceba que os discípulos de Jesus deixaram-se contaminar pela busca de grandeza. Por isso discutia para saber quem dentre eles seria o maior. Mas o ponto de partida desse debate revela, ou seja, chegaria a revelar um equívoco. Pensava na grandeza do reino de Jesus, que Jesus inauguraria assim, e na possibilidade de ocupar posições de destaque junto ao monarca, ou seja, junto ao mestre. De antemão, esses discípulos faziam a partilha dos futuros cargos disponíveis. Jesus, porém, deu um basta a essas considerações indignas de quem quer que seja o seu discipulado. O ensinamento de Jesus centra-se no tema do serviço, bem característico do reino. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto caminhava com seus discípulos, Jesus aproveitava para ensiná-los, aproveitava para formá-los, mostrando a razão de sua vinda para a terra. Deste modo, ele esclarecia o que lhe iria acontecer, falando claramente de sua morte e ressurreição. Entretanto, os discípulos não compreendiam as suas palavras e não queriam aprofundar-se no assunto, pois tinha medo de enfrentar dificuldades. Fizeram assim como nós, quando nos desviamos de assuntos como a morte, enfermidade, sofrimento, desafio e tantos outros. Nesses momentos, geralmente nós fugimos da realidade e entendemos que
por acreditar em Jesus, estamos isentos de passar por dificuldades. Não vamos sofrer porque acreditamos em Jesus. Esse é o nosso pensamento. Isso deriva da nossa percepção humana, deriva da nossa carne que teme o sofrimento e não se apoia no Espírito que nos fortalece. Meus irmãos e minhas irmãs, por isso não admitimos a dificuldade, não admitimos a luta, não admitimos o esforço e queremos logo conquistar a vitória a ter a recompensa pelo nosso trabalho. Hoje também, Jesus não quer enganar a nós todos, que nos propõe a ser seus discípulos e suas discípulas. Por isso, estejamos conscientes, caros irmãos e irmãs, de que, para seguir os passos do Mestre, nós devemos aceitar também as dificuldades próprias da nossa missão com humildade, sem querer ser diferente dos outros, regateando privilégios e regalias, buscando destaques. Nós também, como os discípulos de Jesus, almejamos ter o primeiro lugar em tudo, almejamos ter sucesso aqui na terra e também no céu. Mas não pensamos no ônus de que tudo isso pode nos acarretar. Por isso Jesus também nos ensina: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Para que sejamos grandes no céu, meus irmãos e minhas irmãs, e os maiores diante de Deus, temos que ser pequenos e humildes aqui na terra, como uma criança que depende da força do Pai para caminhar. Devemos ter consciência de que, para Deus, a humildade é o trampolim para a glória. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje, reflita um pouco. Você aceita ser discípulo ou discípulo de Jesus? Você admite passar por perseguições e dificuldades? Você se sente maior do que alguém? Por quê? Como você poderá ser pequeno na terra e voltar a ser criança? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Senhor Jesus que tire do nosso coração todo ideal humano de grandeza. Peçamos ao Senhor que nos faça compreender que ela consiste em nos fazermos servidores um dos outros, aquele que serve, aquele que edifica o reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, caros irmãos, queridas irmãs, uma santa e abençoada terça-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.